para um vídeo um tanto extraordinário. A gente vai comentar... Bom, a gente, né? A Ana tá aqui. Não tá aqui. Tá bom, a gente. A gente vai comentar hoje sobre os erros científicos das receitas do MasterChef Brasil. No último episódio, onde eles tiveram que fazer a tartatã e um hambúrguer completo. E aí eu digo erros científicos porque se eles soubessem desses pequenos detalhes científicos, esses conhecimentos científicos da cozinha, nem a receita completa eles precisariam saber, que eles já conseguiram sair bem. Quer dizer, saber a receita ajuda, né? Mas saber também o princípio do rolê por trás pode dar uma vantagem, né? Bom, vamos começar. O episódio começa com eles tendo ali na frente uma misteriosa cloche, e aí a hora que o Jacan revela, aliás, antes dele revelar, o Wesley fala assim, tomara que não seja doce. E aqui eu te dou uma dica, meu querido, se você estiver querendo participar do MasterChef ou de qualquer competição culinária, aprenda a fazer doces, pelo menos as receitas básicas, porque sempre vai ter alguma coisa de doce, não é mesmo? E sempre tem alguém que fala assim, eu não sou bom de doce, na verdade a maioria deles. Então, dica pra vida. Aprende a fazer os docinhos, vai? Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar ensinando o porquê de cada ingrediente na receita, que se você já souber isso, já vai ser de grande valia para participar de uma competição com massa. Bom, aí ele revela que é uma tartatã, que é uma receita clássica francesa, que é uma torta invertida de maçã. A massa vai por baixo, o recheio vai por cima. Ai, que ótima essa moto agora. E em cima a gente tem maçãs caramelizadas. E parece que é muito simples, algo muito fácil de fazer. A receita realmente não é uma receita complexa, mas é uma receita que tem várias etapas que podem dar errado. Inclusive, eles comentam ali no programa que foi por isso que o Jacan escolheu essa receita. E aí ele mostra todo o processo, e ele mostra que tem que colocar as maçãs lá na frigideira com açúcar e manteiga pra formar um caramelo, para as maçãs caramelizarem. Aí depois cobre com a massa quando a maçã tá caramelizada e vai pro forno, desenforma, ela tem que estar bem douradinha. Não pode ter uma torta anêmica, né, com maçã que não caramelizou. Aqui nessa imagem dá pra ver certinho a questão do caramelo. Eu já falei aqui, acho que em 2 vídeos diferentes, sobre a reação de caramelização, que é a reação em que a molécula de açúcar se quebra e forma outras moléculas quando ela é aquecida a mais de 180 graus. Gravem essa informação. A mais de 180 graus. E aí, quando as moléculas são quebradas, elas vão formando outros compostos. Esses compostos, ao invés de serem brancos, como o açúcar, eles são mais marronzinhos. Eles têm um cheiro, um gosto característico, que é aquele famoso gosto e cheiro de caramelo. E é isso que dá todo o sabor e a textura desse recheio dessa torta. E aqui nessa imagem a gente consegue ver que esse caramelo aqui, por exemplo, já passou um pouco do ponto. Por quê? Ela tem que cozinhar na frigideira e no forno. Então, se eu começar a reação de caramelização na frigideira e deixar ela avançar muito, quando chegar no forno eu vou passar da etapa de caramelização e vou chegar na etapa onde queima o caramelo. E aí eu vou ter uma torta como aconteceu com uma das competidoras, que a torta dela acabou queimando porque ficou muito tempo na frigideira e depois muito tempo no forno. O caramelo virou um carvão. Então tem todo um tempo de cozimento que tem que ser acertado para que isso não aconteça. Então você começa o caramelo fora na frigideira, não deixa ele ficar muito marrom antes de colocar as maçãs, porque se ele ficar muito marrom antes de você colocar as maçãs, ele vai passar do ponto e a sua torta vai queimar. Beleza, aí coloca ali as maçãs e aí tem um detalhe muito importante. A gente precisa fazer com que as maçãs soltem líquido nessa etapa, porque se a gente deixar para que isso aconteça no forno, o líquido da maçã evaporando vai deixar a massa gosmenta e a massa não vai ficar crocante como deveria ser a massa de torta. Todo esse processo do cozimento e da caramelização da maçã antes, né, de ir pro forno é importante para atingir o ponto certo do caramelo que dê a cor sem queimar pela temperatura e também para que a massa cozinhe e não fique crua, borrachuda e gosmenta às vezes que pode virar. Um outro detalhe é que a maçã, se você deixar ela cozinhar muito tempo no líquido sem evaporar, ela perde a consistência dela e ela vira um purê. Então, ao invés de ter pedaços de maçã cozida, você tem um purê de maçã e isso aconteceu com um dos participantes. Então, qual que é o segredo da questão da caramelização? É a temperatura e o tempo. O tempo é, você começa a derreter o açúcar no fogão, mas não deixa ele caramelizar completamente, atingir toda a temperatura de caramelização para que ele não queime depois quando a torta for assar no forno, para que a massa cozinhe. E o seu forno precisa sempre ser um forno que esteja a, no mínimo 180 graus. Se você tentar assar a massa a 170 graus, por exemplo, a reação não vai ter início. E você vai ter como resultado uma torta bem anêmica, como a de vários competidores. Provavelmente eles assaram em fogo baixo para tentar não queimar a torta. Só que o fogo baixo a menos de 180 graus vai cozinhar a torta sem queimar, mas não vai caramelizar as maçãs, que é o que dá o sabor dessa torta. Então, se eles soubessem desse detalhe da temperatura de caramelização, talvez muitos deles tivessem tido uma torta
bem sucedida. Porque se a gente observar a massa tá coradinha, tá com uma reação, uma coloração mais marronzinha. Isso significa que a reação de Maillard aconteceu. Também já falei a reação de Maillard aqui, mas a caramelização não. E aí, falando da massa em si, essa é uma massa bem simples, é uma massa de poucos ingredientes, é uma das massas base de confeitaria para fazer torta. É basicamente farinha, manteiga, açúcar e ovo. E um pouquinho de água para dar liga. Qual que é o segredo desse tipo de massa? Essa massa tem que ser trabalhada gelada, para que a manteiga não derreta. Porque se a manteiga derreter, a massa não vai ficar crocante. Então, a gente precisa que a manteiga esteja gelada e tenha pedacinhos. A gente vai esfarelar bem a massa, vai sumir a manteiga assim misturada com a farinha, vai virar tipo uma farofa, mas eu ainda vou ter pontinhos de manteiga. E aí isso vai garantir a crocância da massa. Crocância, como diria a Ana, com sotaque francês. Ana Cláudia. É o seu sotaque francês. Macio por dentro e crocante apenas por fora. É isso que vai garantir a crocância da massa quando a gente assar. Então, esse é o segredo desse tipo de massa. Qualquer massa que tiver uma alta proporção de manteiga em relação à farinha, ela tem que ser trabalhada gelada para que a manteiga não derreta, porque isso vai ser importantíssimo para a textura. Ah, e tem um detalhe. Quando o Jacan mostra pra eles como é que faz a torta, ele não pesa e não mede nada. O que, obviamente, foi de propósito para que eles não tivessem a receita exata e tivessem que adivinhar o rolê. Mas, normalmente, não é assim que se faz. A gente pesa tudo bonitinho, tem todas as proporções certinhas. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram que tem que ter medidor, tem que ter balança. Bom, pra comida salgada isso não é tão importante, mas pra doce isso é bem importante. E ainda, só pra finalizar a questão da massa, a espessura com que a gente faz a massa também vai garantir se ela vai cozinhar bem ou mal. Então, se você abrir bem a sua massa, ela vai ficar fininha, ela vai cozinhar mais rápido, vai ficar crocante e garantir uma textura adequada pra sua torta, ao invés de ficar aquela massa grossa, com gosto de farinha, que não cozinhou direito porque tava grossa demais. Aí eles tinham que fazer também um chantilly pra acompanhar. Aí teve uma doida lá que largou o chantilly batendo demais e desandou, talhou tudo. Porque o leite, né? O creme de leite, a manteiga, são todos emulsões. Eu já vou entrar mais em detalhes da emulsão na segunda parte pra falar do hambúrguer. Tanto você pode formar uma emulsão batendo dois líquidos, quanto você pode desandar uma emulsão batendo dois líquidos. Ela tem um ponto ótimo de equilíbrio ali. Se você bater demais, além daquele equilíbrio, ela vai desmanchar, que aí é o que a gente chama de talhar no creme de leite, porque as coisas começam a se separar. E no caso do creme de leite, se você bater demais, isso vai se separar a tal ponto que você vai ter uma manteiga, porque aí vai separar o soro da gordura e aí você vai ficar com a manteiga e o soro do leite. Então, se você vai fazer chantilly, fique de olho no seu chantilly, não vai fazer o chantilly, vai fazer outra coisa depois, não, fica de olho. Bom, aí a galera começa a ter os problemas. Eu esqueci o nome dela, gente. Perdão, eu não gravei o nome de ninguém. Porque é um episódio só, não consegui memorizar. Aí a proporção que ela coloca de farinha e manteiga tá errada, a massa dela fica mole, ela tem que fazer outra massa. E aí nessa hora ela tá fazendo outra massa que a maçã dela queima. Aí o maluco me faz um cisne de maçã crua. Por quê? Porque as pessoas fazem isso. Eu não consigo entender. Em vez de fazer o chantilly, que o Jacan falou que ele precisava fazer pra poder, né, entregar a torta, ele fez um cisne de maçã crua. Não tem ciência nessa parte, só queria comentar mesmo. Tem um negócio que me deixou muito doida. Uma delas lá tava com a torta no forno e tava dando tempo já, tinha que entregar a torta e tal. E ela ficava abrindo o forno, gente. O que acontece? Termodinâmica. Se você ficar abrindo o forno, o negócio tem quente lá dentro, você vai ficar abrindo o forno, vai ficar saindo o calor do lado de dentro, vai esfriar o rolê, não vai assar a tempo. Se você tá assando um negócio, tá com pressa, deixa o forno fechado, acende a luzinha do forno pra olhar o que tem lá dentro. É uma lei da física. O calor dali não vai ficar lá na temperatura certa pra assar o que precisa ser assado, atingir as temperaturas de reação e etc. Deixa o forno fechado. Aí eles foram se informar, tem umas caras bonitas e tal, ficaram com umas cores, tem um monte que ficou muito anêmica, gente. Não dá, não. Imprescindível saber reação de caramelização e a que temperatura acontece se você quiser participar do Masterchef ou de qualquer competição culinária. Podia participar dessa competição culinária, né? Porque pelo menos a parte das reações científicas eu tô manjando, né? Então eu posso não saber a receita, repente. Saber a ciência do rolê pode me ajudar. Isso aí. Talvez eu me inscreva no Masterchef. Eu queria comentar um negócio de Covid. Desculpa. Eu sei que eles ficam de comida. O programa tá tendo esse formato de 8 participantes por episódio. E cada episódio tem um ganhador, que é pra não aglomerar muitas pessoas por conta da Covid, etc. E aí ninguém se abraça, ninguém se beija. Mas tá todo mundo no mesmo ambiente. Aí eles vão, em vez de bater as mãozinhas, eles batem a mãozinha no ar, assim. Todo mundo sem máscara, né? Tipo, bater a mãozinha ali é o menor dos problemas nesse caso. Aí eles vão pra segunda parte do desafio, que é fazer um hambúrguer completo. Então
eles tinham que fazer o pão, o hambúrguer. Não precisava ser um hambúrguer de carne, mas todos eles fizeram um hambúrguer de carne. Eu teria feito um hambúrguer vegetariano, talvez. E aí eles tinham que fazer também um acompanhamento e um molho. E aí eu já quero falar que a diferencial são os tomperos. Adoro falar tompeiro. Tompeiro. Como eles só tinham, acho que 1h15 pra fazer o hambúrguer todo, eles receberam a massa de pão pronta. Tava na geladeira, já pronta, fermentada, crescida, bonitinha. E aí, a gente percebeu que ninguém treinou fazer pão. Exceto um deles, tinha um deles que sabia o que tava fazendo lá. Ninguém treinou fazer pão pra ir pro Masterchef. E aí, outra coisa que eu te recomendo fazer, se você estiver querendo inscrever numa competição, aprenda a fazer pelo menos uma receita básica de pão pra saber o que você faz, né, em cada etapa. Porque eles receberam a massa, na etapa que eles receberam, primeiro, a massa tava na geladeira. E aí, pra ela poder ir pro forno, é bom que a gente deixe ela crescer mais um pouquinho, porque se ela tava na geladeira, as leveduras ainda estão meio que dormindo ali. Se você deixar ela crescer mais um pouquinho, as leveduras dão uma acordada e fazem a massa crescer mais um pouco pra ir pro forno. Segundo, que se ela tava nessa etapa de estar na geladeira, ela já foi sovada. Então, se você tentar sovar a massa de novo aqui, você vai ter um pão que não vai crescer muito e pode até ficar meio maçudo dentro, porque você vai tirar o ar da massa. O pão a gente sova bem nas primeiras fermentações, quando a gente está incorporando, desenvolvendo a rede de glúten. Quando eu chego na parte final, onde eu vou fazer as fermentações finais para ir pro forno, eu não sovo mais. Eu só dou formato pra massa. Porque senão, se eu sovar, eu vou apertar, eu vou tirar o gás e a massa vai ficar baixa, maçuda, não vai ficar bom, né? E aí as pessoas começaram a sovar, parecia que tava fazendo massa de macarrão, gente, pelo amor de Deus. Não mata os cozinheiros do coração. E aí até a Paola fala, não pode amassar muita massa, vai perder o gás. Aí, na verdade, teve uma pessoa que fez isso, foi o cara que tava competindo lá, que ele sabia fazer pão, inclusive sabia fazer pão de hambúrguer. E ele foi o único que fez bolinhas pequenas pra massa. Lembrando que, acabei de falar que a gente tem que deixar a massa crescer mais um pouco. Se você faz uma bola desse tamanho, a hora que ela cresce, ela fica desse tamanho. Foi o que aconteceu com vários dos pães, que ficaram parecendo um casco de tartaruga de tão grande que tava. E aí a Paola chegou até a cortar o pão por fora, assim, pra poder comer. Aí um dos meninos lá fez a bolinha pequena, do tamanho certo, que ela cresceu e ficou do tamanho que o hambúrguer tem que ser. Então sempre leve em consideração que sua massa vai crescer, você tem que fazer ela menor do que você quer. Aí a outra me pega e faz umas panquequinhas de pão, massou a massa. Aí vai crescer como assim? Tem que ajudar o fermento, né? E, tipo, eles tiraram da geladeira, puseram direto no forno. Aí não cresce mesmo, não adianta. E aí a ciência do pão, se você está com dúvidas aqui, assista o vídeo sobre o pão que vai aparecer aqui em cima. Aí essa moça de rosa me pega a massa achando que tava brincando de massinha. A Paula quase morreu. Falou que pra ela parar de brincar de slime. Ela puxava a massa de pão assim e fazia uns negócios horrorosos. O pão dela ficou parecendo um pão cascudo. Ai, gente. Sério. Quer participar de uma competição culinária? Aprende a fazer um pãozinho básico, só pra você ter pelo menos noção da técnica, pra ter certeza que não vai dar muito errado. E aí deu tão errado o pão de todo mundo, que na nota final eles desconsideraram o pão entre os quesitos que eles tinham que avaliar. Então ficou só no final 3 quesitos pra dar a nota pra ganhar o título, porque ninguém acertou o pão. Nem o menino que falou que sabia fazer pão acertou o pão. Aqui não tem uma coisa tão científica assim na questão do hambúrguer, mas se você tá fritando, né, o hambúrguer ali na chapa e tal, não fica apertando a carne, porque ela vai soltando os suco de dentro dela e ela vai ficando menos suculenta. Então, deixa ela quietinha. Uma dica pra você saber quando tá na hora de virar: se você tentar virar e ela não sair sozinha, não tá pronto. A hora que você colocar a espátula e ela sair sozinha, feliz da vida, tipo, pode virar que aí tá ok. Aí, por fim, o molho. A Fernanda... Acho que é Fernanda? A mina de rosa. Ela tentou fazer um molho tipo maionese. E aí ela botou as coisas no liquidificador lá e foi colocando um fio de azeite. E aí chegou no momento que ela falou assim: eu nunca fiz maionese com azeite, não tá dando ponto, vou fazer outra coisa. E ela fez um negócio horroroso, que ela só derreteu os queijos na frigideira, com o plástico do queijo. Inclusive a Paola quase teve um infarto. A maionese, ela é uma emulsão. Emulsão é sempre uma coisa onde eu misturo duas coisas que não se misturavam. Então, água e óleo é a emulsão mais clássica. Água e óleo não se misturam sozinhos. Mas se eu fizer um processo de emulsificação, eles vão formar uma coisa unida e vai parecer uma coisa só, né? Não vai ficar duas fases, né? Água e óleo, vai ficar emulsão, uma fase só. Tem algumas formas da gente fazer isso. A principal, né, a que a gente mais usa, é bater bem forte os dois líquidos juntos, porque aí eu vou fazendo microgotículas dos dois líquidos e eles vão grudando um no outro, assim, e a gente consegue fazer com que eles interajam sem se repelir. Por isso que a gente bate no liquidificador, ou bate no processador, ou bate no mixer. Ou às vezes até chacoalhar, sabe? Se você misturar, sei lá, suco de limão ou vinagre e óleo
um potinho pra fazer molho de salada, você chacoalhar, você vai formar uma emulsão, mas ela não vai durar muito tempo. Ela vai separar rápido porque a agitação que você fez não foi suficiente pra fazer gotículas bem pequenininhas. No liquidificador a gente consegue fazer esse processo. E aí, a maionese clássica, a gente usa a gema de ovo, vinagre ou limão e óleo. E aí, a gema de ovo, eu já expliquei em outro vídeo, ela tem uma molécula que chama lecitina, que é uma molécula emulsificante. É uma molécula que é capaz de dar a mão pra água, dar a mão pro óleo e fazer os dois ficarem juntos no barquinho. É tipo a tia que une os amiguinhos que estão brigando. E essa é a maionese clássica. Eu uso a gema de ovo crua. Tem algumas receitas que usam até o ovo cozido pra fazer a maionese. Mas uma maionese, né, por definição, leva a gema de ovo, de alguma forma. Existe um outro tipo de molho, que é um molho que se tornou muito popular aqui no Brasil, que é a maionese com leite. É muito comum a gente ir em churrasco por aqui e ter aquela pasta de molho de alho, né? Aquelas coisas. Aquilo lá é feito com leite e óleo. Porque o leite, assim como o ovo, também tem substâncias que são emulsificantes. Porque se não tivesse, ele não conseguiria ser aquele líquido branco uniforme. Ele também se separaria. Porque dentro daquele líquido branco existem várias coisas misturadas que estão só ali se tolerando. Se você der a oportunidade, elas se separam. Então, o leite também contém essas moléculas emulsificantes e é por isso que a gente consegue obter uma textura bem parecida com a maionese usando leite. Para isso, a gente precisa colocar o leite com os ingredientes que você quiser. Você baixa isso no liquidificador e aí você vai colocando o óleo aos poucos, em fio. Por quê? Você vai garantindo assim que ele vai entrando em pequenas quantidades, em pequenas gotículas e isso estabiliza essa interação entre o óleo e a água que tá ali no leite. E dá tempo do emulsificante agir, dar a mão para todo mundo ali e garantir que eles vão ficar unidos. Se você colocar o óleo todo de uma vez, vai desandar, não vai dar o ponto. E aí, assim, é qualquer óleo, porque só precisa ser uma coisa que seja oleosa, não precisa ser um óleo específico. Ela começou usando o azeite, só que o azeite que ela tava usando, tava saindo um fio muito fininho. Então não é que não ia dar ponto porque era azeite, só ia demorar mais dar o ponto porque a quantidade que ela tava colocando era muito pequena pro tempo que ela tinha. O outro menino lá que fez com óleo normal, como saía mais óleo, a dele chegou no ponto mais rápido. Então, se ela soubesse desse detalhe, ela teria conseguido fazer a maionese dela em mais 2 minutos ali, se ela tivesse continuado batendo. Não teria feito aquele molho que deixou todo mundo puto, porque ela derreteu o queijo com um plástico na frigideira sem nenhum critério e acabou estragando toda a receita dela. Como eu falei, emulsão a gente pode quebrar se a gente bater demais. Então, quando você vai fazendo esse tipo de maionese assim em casa, você tem que ir colocando o óleo realmente aos pouquinhos. E a hora que der o ponto, você para de pôr óleo e para de bater. Porque se você continuar batendo, pode ser que essas gotículas que estão separadas, né? Tipo, tá a gotícula de óleo separada de outra gotícula de óleo com água no meio. Se você bater demais, pode ser que as gotículas de óleo se encontrem de novo e aí formem gotas maiores e aí isso desestabiliza o processo que você fez de mistura e vai separar, vai virar leite com óleo de novo, vai ficar um negócio horroroso, não recomendo. Bom, resumindo então, se eles soubessem temperatura de caramelização, ponto da maionese e o princípio básico de fermentação do pão, eles já teriam garantido as receitas que eles tiveram que fazer nesse episódio e com certeza teriam saído muito melhor para conseguir esse troféu Masterchef do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essas reações que eu mencionei. E eu vou tentar fazer esse vídeo sempre que saírem os novos episódios do Masterchef pra vocês saberem o que tá acontecendo. Se eu puder explicar cientificamente o que eles fizeram, porque algumas coisas que a Ana faz na cozinha, nem assim se explica, né? Então, se eu conseguir explicar cientificamente, eu volto aqui pra explicar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para saber quando os nossos vídeos vão ao ar, para você ficar por dentro desse mundo da ciência. Aqui a gente tem ainda outros vídeos sobre ciências da comida e diversos assuntos que você pode procurar nas nossas playlists que estão divididinhas de acordo com os temas. E ainda, se você gostou mesmo desse canal, você pode se tornar um membro e apoiar o nosso trabalho. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Não se esqueça de seguir o Nunca Vi Cientista nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde a gente posta outros tipos de conteúdo e interage com vocês de forma mais fácil e direta. É isso, Ana? Acho que é isso. Acho que terminamos. É isso por hoje. Um beijo. Tchau. Para as pessoas que reclamaram que a Ana tava sem cabelo, eu comprei uma peruca ruiva. Tá pra chegar. Me aguarda.